técnica. Sejam todos bem-vindos. Sou o Mauro do Podcast, um estúdio especializado em podcasts para atender Dourados e região. Hoje, a nossa convidada especial aqui é Loreni Giordani, com a pauta Luta das Mulheres e os seus Direitos. Então, eu vou estar passando a palavra para ela aqui. Seja muito bem-vinda, Loreni. É uma satisfação recebê-la aqui no estúdio. E passo novamente a palavra para você, porque aí faço uma nova apresentação, por gentileza. Obrigada, Mauro. Meu boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar de um tema tão importante e inesgotável como é a luta pelos direitos das mulheres. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu acredito que esse bate-papo vai ser de suma importância. O tanto que é importante, assim, principalmente você, uma pessoa que milita nessa causa, né, a luta das mulheres e os seus direitos, e como é uma satisfação recebê-la aqui no nosso canal. Pessoal, gentileza gera gentileza. Então, vai lá na nossa página no YouTube, compartilhe, se inscreva, acione o sininho. É uma forma de estar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal, Mauro Podcast. Então, eu gostaria, Loreni, que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida, para a gente saber um pouquinho da sua vida. Mauro, eu sou uma mulher comum, filha, mãe, sogra, avó, tia, mas essencialmente mulher. E muito feliz em ser mulher, porque isso me possibilitou todos os outros papéis que eu já desempenhei na minha vida e que desempenho ainda. E essa militância feminista vem da consciência da essencialidade da mulher na sociedade, em todos os seus papéis, em tudo aquilo que ela faz. Beleza. Antes de ingressar no tema, a luta das mulheres e os seus direitos, eu gostaria que falasse um pouquinho da sua formação, por que você se encontrou na sua profissão. Eu sou pedagoga com 33 anos de docência. Na educação, ocupei muitos papéis de gestora, de docente, enfim, quase todos os papéis aí na educação. Sou também advogada e Mauro, eu nasci com um profundo senso de justiça. E meu sonho de adolescência era ser juíza, mas aí nós mudamos aqui para o Mato Grosso do Sul e fomos morar numa cidadezinha do interior, onde não tínhamos sequer asfalto para sair de lá. Então, o meu sonho de militar na área jurídica ficou suspenso, até que me foi possível cursar Direito, e hoje eu advogo na área de família e sucessão. Então, eu tenho pedagogia, tenho curso de Direito, tenho algumas especializações, tenho mestrado também, tenho 2 no ensino médio, mas eu sou uma pessoa incansável na busca por conhecimento. Eu sou tão curiosa e sempre tive tanta gana por conhecimento que, aos 5 anos, eu aprendi a ler, sozinha. Meu pai ia para a cidade e comprava exemplares de revistas, e ele nos relatava as notícias, mas eu queria ler por mim mesma. Eu gosto da busca do conhecimento por mim. Então, com 5 anos, eu já fui aprendendo a ler. Isso foi muito bom. Outra coisa também que faz parte da minha essência é o inconformismo com a subordinação das mulheres aos homens. Desde criança eu via isso e achava, mas não está certo, por que elas têm que ser assim? Por que os homens, depois na adolescência, quando chegou aquela época de namoro, e eu via as minhas amigas serem muito maltratadas pelos rapazes, pelos meninos que elas gostavam e tal.
ficavam atrás dos meninos, os meninos desaforando, fazendo pouco caso. Eu não me conformava com aquilo. Eu sempre achava, não está certo isso. Por que elas têm que aceitar isso? Elas não podem aceitar isso. Então, eu acho que também eu nasci feminista. Bacana. Falando de adolescência, eu gostaria que falasse um pouquinho da sua família, dos seus amigos, assim, para a gente depois estar adentrando realmente a pauta, que é a luta das mulheres e os seus direitos. Mauro, eu sou mãe de 2 filhos e sou avó de 3 netas, que, se você vê, você fica encantado. São lindas, maravilhosas. Manda um abraço. A Júlia, a Elisa e a Helena. São maravilhosas, a alegria de minha vida. Meus filhos são lindos também, obviamente, né? Ainda que não fossem, eu diria que são. Minhas noras são maravilhosas também, Poliana, Tatiana, que costuma fazer podcast aqui com você também, Gabriel, Rafael, minha mãe mora comigo, a Cecília, que foi uma guerreira a vida inteira, está com 91, já vai fazer 92 anos. Então, a minha família é essa, eu tenho a maior felicidade com a minha família, me declaro uma mãe coruja, uma avó babona, não tenho problema nenhum em ser avó babona, sou com muito prazer. Bacana, gente. Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast. Então, você de Dourados e região, você pode procurar a gente aqui, você é empresário, você é do agronegócio, as mulheres empreendedoras, um espaço que você vem aqui, produz o seu conteúdo e pode estar aí fazendo todo um trabalho de edição e distribuindo nas suas redes sociais. Então, não percam essa oportunidade de estar vindo aqui, falar um pouquinho da sua história, falar da sua empresa, falar do que realmente você trabalha aqui na nossa região. Então, Loreni, vamos para o Pinga Fogo? Vamos. Estamos aqui para isso, né, Mauro? O que é ser feminista? O que você tem para falar para a gente a respeito do feminismo? E como que as pessoas entendem esse feminismo? Às vezes é mal interpretado. O que é mito, o que não é mito? Mauro, muitas coisas a esclarecer sobre feminismo. Muitos mitos, como disse você. Primeiro, que você ser feminista, a rigor, é lutar pelos direitos das mulheres. Então, por óbvio, nós temos, por exemplo, religiões. Você tem, não sei se alguém já contou quantas vertentes religiosas nós temos. Assim é o feminismo. Tem as correntes mais radicais, as menos radicais, as que lutam por uma pauta, por outra pauta, enfim. Mas a essência do feminismo é lutar pelos direitos das mulheres. E aí a Simone de Beauvoir fez uma observação que eu achei muito interessante. Ela diz assim: se a mulher se enxerga como o inessencial, que nunca retorna ao essencial, é porque não opera ela própria esse retorno. Então, isso, virar essa chave está muito em nós, mulheres. Nós precisamos nos enxergar como essenciais. E aí a Simone explica, nós estamos sempre eles e elas. Ou seja, nós fazemos parte de um coletivo de segunda grandeza nessa construção patriarcal da sociedade. E não é assim. Nós temos que nos vermos dentro dessa essencialidade. Nós somos essenciais. Não existe subgrupo no gênero humano. Então, o sexo não nos define. E aí eu costumo dizer, já quero assim mandar um beijo para os meus ouvintes, mas a Loreni vai começar. Não é o que você tem no vão da perna que te define, é o que você tem no vão da orelha. Né? Então, ninguém é superior a ninguém por causa do vão da perna. Tem que mostrar superioridade pelo que tem no vão da orelha, dentro da cabeça. Pode continuar. Outra coisa de ser que também é ser feminista, é ter essa consciência de que a mulher é um sujeito de direitos. A violência contra a mulher é uma construção sócio-histórica. Ela não existe outra razão que não seja cultural.
Então, um dia, Mauro, eu gosto de contar historinhas. Eu ia passando na rua, ali na Joaquim, em frente aos bancos ali, e ia atravessando um casal. A mulher com uma criança no colo e o homem. Eu vi que ele falava com ela, mas eu não escutava. Fechou o sinal e eu vi que ele estava agredindo-a. Então, eu abri o vidro do carro e prestei atenção. E ele dizia a ela: eu vou te dar um tiro dentro da boca. E continuava, e ameaçava, e a coitada estava em desespero. Aí eu falei para ele: moço, calma, sossega. Aí ele falou: quem você pensa que é? Eu falei para ele: mulher. Abriu o sinal, eu toquei. Menino, ele embarcou naquele carro e saiu em minha perseguição, me fechou, me insultou, fez tudo o que ele quis. Eu liguei para o 180 e denunciei. Esse é o meu papel de mulher. É ser solidária com a outra mulher que está sendo violentada. É lutar para que essa violência não aconteça mais. Qual a razão? Por que um ser humano acha que pode ser violento, que pode bater, que pode violentar, que pode insultar a outra pessoa, o outro ser humano, porque ele é homem e ela não é? E isso seria a causa. Uma coisa importante que precisa ser deixada clara: ser feminista não é ser contra os homens. Não é isso. Não é isso. Eu sou super a favor dos homens. Eu não imagino o mundo sem homens. Eu sou filha de um homem maravilhoso. Eu tenho 2 filhos que são maravilhosos. Conheço e tenho amigos maravilhosos. Agora, se eu disser para você que eu gosto desses machos escrotos, que violentam as mulheres, aí não. Então, ser feminista não é ser contra os homens, é ser contra o machismo. Feminismo também, Mauro, não é o contrário de machismo. Não é isso, em absoluto. O machismo, ele prega a superioridade do homem. O feminismo não. O feminismo só luta pelos direitos das mulheres, para que as mulheres tenham igualdade de direito, para que tenham dignidade, para que sejam respeitadas. Então, não existe, não é o contrário. Nós não queremos a guerra dos sexos, absolutamente. Não é isso que nós buscamos. Pelo contrário, buscamos harmonia. Vamos combinar que, a partir do momento, um homem que respeita uma mulher, ele está promovendo o quê na sociedade? Ele está promovendo harmonia. Agora, aquele escroto que insulta, que agride, que desrespeita, que violenta, que estupra, que mata, que bate, que comete violência psicológica, ele está promovendo harmonia? É ele que promove. Não é nem guerra, é opressão. Isso é opressão. Então, eu, às vezes, faço um exercício de pensamento. Uma sociedade em que homens e mulheres se respeitam. Pensa que coisa bacana. Pensa que sociedade harmônica. Qual é a necessidade que há de um homem agredir uma mulher? Mostrar força? Ué, qualquer um sabe que o homem tem mais força física que a mulher. Não é? Bacana, gente. Eu estou aqui com esse bate-papo. Nossa convidada especial, Loreni Giordani, uma militante, ela é advogada, mulher empoderada, que está aqui passando um pouquinho da sua experiência, de todo o seu conhecimento, para levando luz à sociedade, principalmente às mulheres. Isso. Mauro, atualmente eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Até o biênio passado, eu representava a OAB, porque, na gestão passada da OAB, eu fiz parte da Comissão dos Direitos das Mulheres. E, agora, esse ano, eu represento o Movimento Organizado de Mulheres no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é um órgão de extrema importância para a sociedade. É a representação democrática das mulheres dentro do município. Bacana, gente. Nossa produção aqui passou algumas perguntas, né?
Vamos falar a respeito do trabalho invisível das mulheres. É bem legal essa pauta. Vamos. Nós tivemos semana retrasada em Campo Grande, no encontro com a ministra das Mulheres, a Aparecida Gonçalves. E tivemos também numa reunião ampliada do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. E uma das pautas do Ministério da Mulher atual é justamente trabalhar esse trabalho invisível da mulher. Não por acaso foi tema da redação do Enem nesse ano, e que suscitou muita discussão boa, discussão importante, discussão necessária. E o que é isso? O que é o trabalho invisível da mulher? É importante nós começarmos a pensar, nós como sociedade pensante, o que é esse trabalho invisível da mulher? São todos os cuidados. Por exemplo, tem um idoso para ser cuidado na família, quem é que cuida? A mulher. Quem cuida dos filhos? A mulher. Aí tem o dito cuidar do marido, e todas essas situações que é o trabalho invisível da mulher. Então, por exemplo, Mauro, se a sua chefia disser, olha, Mauro, temos uma promoção aqui para você, bacana, você vai ganhar mais, você vai lá para Campo Grande, e lá você vai ocupar um cargo de gestão e ganhar bem e tal. Eu não sei se é casado ou se não, mas se for, você vai chegar em casa e dizer para sua esposa, amor, vamos arrumar nossa mudança, porque estamos indo, né? Geralmente é assim. A mulher, muitas e muitas vezes, precisa recusar o convite, porque ela não pode mudar, porque essencial é o trabalho do marido. Né? Então, por que é que as mulheres têm tanta dificuldade no mundo do trabalho? Porque elas são as cuidadoras, e esse papel é tido como essencial pela sociedade. Por mais que ela seja profissional brilhante, é a ela que cabe todo esse cuidado invisível. É muito comum e muito frequente a seguinte imagem. Quando a gente conversa com mulheres, a gente até usa a ilustração, né? A mulher está lá, é uma mão no ferro, a outra tocando alguma coisa aqui com o pé, balançando o carrinho do filho, e assim, né? A outra mão está fazendo outra coisa aqui, porque, quando ela chega do trabalho, ela tem que se multiplicar. Aí você procura o marido, ele está lindo, belo e formoso, tomado banho, esparramado no sofá, assistindo televisão. Né? Então, esse trabalho invisível, a sociedade tem que ser educada para que esse trabalho seja partilhado. Não é possível ficar tudo nas costas da mulher. Por que a mulher tem que fazer sozinha, cumprir sozinha o terceiro turno? Né? Então, isto, Mauro, nós precisamos começar a educar as nossas crianças. Né? Nós, mães, temos que educar nossas crianças já para isso, para esse compartilhamento do trabalho doméstico. Nós precisamos tornar visível esse trabalho da mulher, e o Estado precisa reconhecer esse trabalho da mulher, porque chega na hora de aposentar e a mulher não tem direito de aposentar, como se ela nunca tivesse trabalhado. Tá, mas e tudo o que ela fez? Ela trabalhou a vida inteira, feito uma louca. E daí as mulheres que não exercem profissão fora, né? E daí ela não tem aposentadoria, e quando ela envelhecer e não conseguir mais dar conta de tudo isso, como é que vai ser a vida dela? O que vai acontecer com essa mulher? Então, nós, sociedade e Estado, precisamos tirar da invisibilidade o trabalho da mulher. Bacana, gente. Pode fazer a pergunta. Eu estou com a página aqui no YouTube. Pode fazer pergunta aqui, eu posso estar
fazendo pergunta aqui ao vivo para a Loreni. Eu vou sair um pouquinho do roteiro. Eu sempre gosto de fazer algumas perguntas inusitadas. A mãe... Se eu não souber, eu chamo os universitários. Uma mãe, ela pode, dependendo da forma que ela foi educada e criada pelo pai e pela mãe, ela pode ser machista também na educação dos seus filhos? Mauro, nós vivemos numa sociedade patriarcal. A estrutura da nossa sociedade é patriarcal. Então, nós temos na sociedade um número imenso de mulheres machistas. Para você ter noção, quando foi votado agora no Congresso a Lei de Igualdade Salarial para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, pasme, 36 deputadas votaram contra a Lei de Igualdade Salarial. Acredita nisso? Então, na nossa sociedade, nós temos muitas mulheres machistas. Agora, elas são culpadas? Não. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa militância, para que a mulher se perceba como essencial, para que ela se perceba um ser igualitário, para que ela se perceba um sujeito de direitos, não é? Para que nós precisamos, e é muito mais papel nosso, papel feminino, essa mudança do que dos homens propriamente. Mauro, se você está numa situação bem confortável, a sociedade machista te favorece, não é? Você vai militar para mudar essa sociedade? Então, quem tem que militar somos nós, não é? Com certeza. Então, é isso. Existem mulheres machistas? Existem. A mulher precisa começar a se dar mais valor. E, às vezes, Mauro, eu também já saí do roteiro, viu? Porque eu escrevi algumas coisas que eu achava que eram essenciais, mas pronto, já foi. Vamos lá. A gente precisa ter essa consciência, nós mulheres. Às vezes eu fico olhando as mulheres que se sujeitam a ser acompanhante de luxo dentro da própria família. Quando a gente fala acompanhante de luxo, sugere prostituição, né? Mas não. Mas a mulher não tem papel, não tem protagonismo, a não ser se manter bonita, arrumada, cheirosa e subordinada e subserviente. Como se fosse um objeto. Tratada como um objeto, como uma acompanhante de luxo. E eu não tenho raiva dessas mulheres, eu tenho muita pena, porque não assumiram o protagonismo ainda da própria vida, porque ainda se contentam com essa inutilidade. Ainda, como disse a Simone, ainda não fizeram o seu retorno ao essencial. Então, não conseguem se perceber como sujeito essencial, se percebem como uma apêndice. E eu tenho pena, sabe? Eu tenho muita pena, porque nós somos tanto mais que isso, Mauro. Nós somos tão essenciais, tão essenciais. Não dá para nos contentarmos com esse papel tão secundário e tão de coadjuvante, que nem coadjuvante é figurante, não é? Porque, a rigor, nós temos nos filmes, tem os protagonistas, o mocinho, a mocinha, os coadjuvantes, né, que são aqueles papéis secundários, e tem os figurantes, né, que estão ali para fazer a figuração do filme da vida. Bacana. Vou sair do roteiro novamente. Eu sempre... Ô, Mauro, já saiu mesmo? Eu sou curioso. Você já bagunçou. Você já bagunçou meu roteiro, vai embora. Falar de igualdade salarial. Por que a mulher, às vezes, exerce a mesma função do homem, seja de gerente, mas ela acaba, pelos dados levantados, e aí quero que você fale desses dados, acaba recebendo menos. O que está faltando avançar? E parece que, se eu não me engano, teve uma aprovação agora nesse governo federal que tentou trazer uma certa igualdade. Foi até algo comemorado, não sei se foi uma lei.
Isto. Esse foi um dos relatos interessantes que a ministra nos fez. Eu participei de 2 reuniões, né, mas ela fez esse relato em ambas. Mas na do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, ela fez esse relato. O ano passado, esse governo já... Veja, Mauro, primeira coisa, a gente precisa... A própria Bíblia nos diz assim, a quem honra, honra, né? A quem honra, dê honra a quem tem honra, né? Então, nós estamos com uma ministra das Mulheres fantástica, maravilhosa. A Cida Gonçalves é maravilhosa. Do cérebro da Cida Gonçalves, esse projeto da Casa da Mulher Brasileira, da forma como ele funciona. Nós tivemos um depoimento do pessoal que trabalha na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, que, por sinal, por ser o estado da Cida Gonçalves, por ser um estado que pratica muita violência contra a mulher, um estado muito violento. O nosso é um dos estados mais violentos do Brasil contra a mulher. Então, a Casa de Campo Grande foi a primeira do Brasil. E com a estrutura planejada pela Cida e a equipe dela, que, na época, ela estava no governo federal, né? E aí elas deram um depoimento que não mudaram nada. E é uma casa modelo para o Brasil inteiro pelo seu funcionamento. Dourados está aí pela luta da sociedade, pela luta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pela luta dos políticos, mas, sobretudo, pela luta das mulheres, porque, daí, quando é aprovado, os políticos querem pegar carona e tiram muita foto, e fazem vincular a imagem ali, né? Muita live, muito tudo isso. Mas, enfim, Dourados vai ganhar uma Casa da Mulher Brasileira. Uma estrutura maravilhosa. Ainda não sabemos como será o funcionamento dessa casa aqui em Dourados, porque Dourados tem uma realidade totalmente diferenciada. Dourados é o município brasileiro que recebe mais imigrantes. Dourados tem a maior aldeia urbana do Brasil. Então, é uma realidade totalmente diferenciada com a qual nós precisamos lutar. Mas, então, a ministra relatou sobre a questão da lei da igualdade salarial. E aí ela disse que, assim, está sendo a maior dificuldade. Primeiro, foi uma dificuldade aprovar, com voto contrário, inclusive, de 36 mulheres deputadas, né? Uma vez aprovado, a implantação está sendo uma dificuldade. Então, esse é um compromisso de toda a sociedade. Fiscalizar, denunciar, acompanhar, ver como é que está sendo essa implantação. E aí ela disse que, depois que aprovou a lei, porque agora tem essa questão da transparência, as empresas vão ter que demonstrar que estão pagando salários iguais, publicar organograma e salário, né? Ela disse que está uma fila nos corredores do Ministério da Mulher, porque as empresas querem provar por A mais B que não dá para pagar salário igual para homens e mulheres. Olha o absurdo. Se as pessoas fazem o mesmo trabalho, ocupam o mesmo cargo, fazem o mesmo trabalho e tal, por que os homens têm que ganhar mais e as mulheres ganhar menos? Então, percebe, Mauro, que é umas coisas que não se justificam. Então, percebem, mulheres queridas que, porventura, estejam nos assistindo, que não dá para nós aceitarmos isso, que nós precisamos lutar? Bacana, gente. Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast. Então, venha você conhecer a nossa estrutura, equipamento que a gente tem aqui de melhor qualidade, onde você pode estar fazendo o seu podcast e divulgando aí, fazendo os cortes na sua rede social. Vou sair novamente do roteiro. Mauro. O bate-papo fica gostoso assim quando a gente sai do roteiro. Né? É o seguinte, eu sou professor de História, sou formado na UFMS, hoje é o UFGD, me formei aqui em Dourados. Então, a gente avançou um pouquinho, mas eu gostaria de saber todo esse processo histórico, porque
foram séculos e mais séculos para as mulheres ir conseguindo avançar em seus direitos. E eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo falando de todo esse processo histórico, até porque eu sei que você é uma pesquisadora dessa pauta. Mauro, o ano passado, uma amiga minha que é juíza federal, professora, doutora da Unigran Capital, e a Raquel Domingues, ela publicou no Facebook uma poesia que ela escreveu em 2017 para os alunos dela, para a abertura do ano letivo na disciplina de Direitos Humanos. E eu não vou ler aqui, porque senão fica meio maçante. Mas a poesia da Raquel diz o seguinte, como ela escreveu para os jovens, ela diz assim: você sabe, meu jovem, de que são feitos os direitos? E aí ela vem dizendo de que são feitos os direitos, né? Aí ela diz que, quando ela lê o artigo 5º, e ela é uma mulher fantástica, quando ela lê o artigo 5º da Constituição, ela sente o cheiro de sangue. Ela sente o cheiro de mulheres sendo queimadas em fogueiras. Ela sente o cheiro dos chaminés dos campos de concentração. E eu quero dizer também, eu sinto o cheiro da escravidão, eu que sou descendente de escravo. Eu sinto o cheiro da escravidão. Enfim, não existe direito sem luta. E daí ela diz assim, a cada direito que é realizado, em outras palavras, mas eu não estou lendo, né? É dignificado esse sangue, esse suor, essas vidas que se perderam. E a cada direito que nos retiram, nós estamos enxovalhando essas vidas que morreram lutando por direitos, esse suor das pessoas que lutaram por direito. Eu sou, na minha carreira docente, Mauro, eu fui sindicalista. E não perdi nenhuma luta, nenhuma greve, nenhuma paralisação, nenhuma passeata. Nunca perdi. Porque eu me sentia covarde de não lutar pelos direitos. Eu me sentia covarde de deixar que os outros colegas lutassem e eu fosse beneficiada pela luta alheia, pelo suor alheio, pela vida das outras pessoas. A gente não pode ser covarde, não pode ser parasita, não pode esperar que os outros lutem por nós e nós fiquemos no comodismo do nosso sofá assistindo a novelinha das 8. Não dá para ser assim, sabe, Mauro? Então, existem mulheres que têm orgulho em dizer: eu não sou feminista. Que fiasco, hein? É ridículo, sabe? A pessoa, a pobre mulher, não entendeu ainda o que é feminismo. Ela não entendeu ainda que ser feminista é lutar pelo direito das mulheres. Então, eu tenho orgulho de dizer, eu luto pelo direito das mulheres, das minhas semelhantes, da minha turma, da minha galera. Eu quero lutar, enquanto eu respirar. Já estou bem idosa, mas eu quero continuar lutando, porque eu tenho juventude na alma. Isso me impulsiona, isso me faz lutar. Eu ver mulheres sofrendo, eu ver mulheres com manchas roxas, eu ver mulheres alijadas de seu direito, isso, para mim, é combustível. Eu não consigo parar de lutar, porque, enquanto nós somos um corpo, nós, mulheres, somos um corpo na sociedade. Enquanto um membro do meu corpo estiver sofrendo, eu tenho que ter a dignidade de me levantar em defesa desse membro do meu corpo, que é o corpo feminista. E todas as nossas conquistas, Mauro, nós devemos a feministas que nos antecederam, que tiveram garra, que tiveram brio, que tiveram honra, que lutaram.
todo um processo histórico. Né? Todo um processo histórico. A mulher era semelhante a uma escrava, vamos combinar. Né? Porque eu trouxe anotado porque eu sou péssima em data, viu, gente? Eu lembro de fatos de 500 anos atrás, mas data... em 1827, veja, 1800, não é 900, 1827, as meninas foram liberadas para frequentar escola. Até aí não podia, porque mulher não precisava frequentar escola e nem se alfabetizar. Eu peguei as datas principais. Em 1932, há 92 anos apenas, as mulheres conquistaram o direito de voto. E nós reclamamos com muita propriedade que temos poucas mulheres na política. Primeiro, que o machismo oprime as coitadas que estão lá, eu vivo batendo palma para elas, porque, quando eu vejo a forma como certos machos escrotos das assembleias, das câmaras, dos congressos tratam as mulheres. Lembra do ano passado, retrasado, não sei, que um sofreu punição porque chegou, abraçou a colega por trás, pegou no peito. Né? Que é isso, gente? Né? O que é essa falta de respeito? Ele poderia pegar se ela deixasse, se ela permitisse, se ela autorizasse. Vazio, mas não. Né, pro local. Mas não houve esse consentimento. Então, apenas 92 anos as mulheres adquiriram o direito de voto, né, de votar. Pensa o que é isso. Até então, todas as decisões no campo da política eram tomadas pelos homens. E eu costumo, Mauro, fazer a seguinte fala. As igrejas, as religiões, existem para a gente se organizar espiritualmente. Né? Você vai lá, vai aprender, enfim, vai resolver suas questões espirituais nas religiões, nas igrejas, nos terreiros, cada um conforme suas crenças. Mas a nossa vida civil, ela está atrelada à política. Não adianta você dizer, eu não gosto de política. Olha, meu bem, então não gosta, você vai engolir o que os outros fizerem, porque nós temos que participar, nós temos que saber escolher, nós temos que ingressar na política, nós precisamos eleger gente decente. Nós, mulheres, precisamos eleger mulheres, nós, mulheres e homens. Né? E também, quando eu faço palestra para as mulheres, para falar desse tema, eu digo assim, olha, nós precisamos eleger mulheres que lutem pelos direitos das mulheres, porque não basta ter todo o aparelhamento feminino e um cérebro que não é feminista, que não luta pelos direitos das mulheres, que endossa todas as condutas machistas, que é contra as mulheres, né? Que critica, enfim. Ora, nós tivemos uma ministra que disse que as feministas eram mulheres rejeitadas, mal amadas, com sovaco cabeludo, feia, etc. Né? Demonizou. Lamentável essa representante, viu? Né? Demonizou as feministas. Ora, eu participei de um movimento de mulheres onde nós tínhamos, por exemplo, as feias, nós tínhamos 2 misses Mato Grosso do Sul, mulheres lindas e feministas. Aliás, lamentavelmente, o que a gente tem hoje em dia é assim, tem as feministas e as coitadas. Né? Bom, então, continuando com a nossa trajetória aqui. Pasme, Mauro, apenas em 1962, olha como faz pouco tempo, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido para trabalhar. Você acredita que até aí o marido tinha que dar autorização por escrito, permitindo que a mulher trabalhasse? Então, veja bem, elas também puderam passar a receber herança
porque mulher não recebia herança. Herança era só para os homens. Elas também passaram, a partir de 62, do Estatuto da Mulher Casada, a ter direito de pedir a guarda dos filhos, porque antes elas não tinham direito de pedir a guarda dos filhos. No mesmo ano, também surgiu a pílula anticoncepcional, que chegou ao Brasil, né, que permitiu o planejamento familiar. Até aí era quantos Deus mandasse, não é? Bom, então, isso não faz tanto tempo, não é? Agora, é luta de quem? Isso tudo é luta das feministas que nos antecederam, a quem devemos gratidão, a quem temos um dever de gratidão. Depois, em 88, apenas, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens, quando disse todos são iguais perante a lei. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, você deve conhecer a história, né, Mauro? Ela não foi um presente do governo brasileiro para as mulheres, não. O Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, determinou que o Brasil fizesse uma lei de combate à violência contra as mulheres. Essa foi uma luta da Maria da Penha, que sofreu, não vou relatar a história aqui, porque não é a pauta de hoje, mas que sofreu terríveis violências, a ponto de parar no Tribunal Penal Internacional. Em 2015, foi aprovada a lei do feminicídio, que você sabe, você é da área, é uma lei que agrava a pena quando o crime é cometido pelo simples fato da vítima ser mulher. Depois, atualmente, já nesse governo, nós já tivemos várias leis aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias leis garantindo direitos das mulheres. Então, agora, em outubro também, Mauro, nenhuma dessas leis, veja bem, Lula não é bonzinho, seja, os presidentes anteriores, ninguém é bonzinho. É a luta que faz a sociedade se movimentar. Você sabe, você é da área, então você sabe que da onde que surgem as leis? De onde vêm as leis? É a regulamentação dos anseios populares. Não é? As demandas sociais, políticas públicas. Exatamente. Então, e aí vão surgindo as leis. Algumas bem sacana, para favorecer uns e outros. Algumas com jabuti, né? Algumas com jabuti, outros, como eles dizem assim, tinham, como é que eles falam? Tinha um bode na sala, né? Mais ou menos por aí. Mas agora, Mauro, também como missão nossa, em outubro do ano passado, o Ministério das Mulheres lançou um programa Brasil Sem Misoginia. Então, também a ministra falou nessa reunião desse programa Brasil Sem Misoginia. Primeiro, o que é misoginia? Misoginia é uma palavra chique, bonita, acadêmica, para dizer ódio às mulheres. A tradução de misoginia, ódio às mulheres. E às vezes eu penso com ironia, né? Eu também sou irônica para o lado de dentro, né? Às vezes eu penso com ironia. Ora, geralmente os caras que cometem violência contra a mulher são os que se declaram machos. Mas que espécie de macho é esse que tem ódio de mulher, né? Porque assim, se você é tão homem, né? Tão hétero, é de se supor que você ame as mulheres. Quem ama não bate, quem ama não agride, quem ama não mata, não é? Então, e às vezes eu fico ironicamente pensando, eu acho que esses caras nem são tão machos, sabe? São covardes, né? Precisa estudar. Covardes e criminosos. Precisa estudar esse negócio. Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast. Então, hoje, um bate-papo muito interessante, luta das mulheres e os seus direitos. Hoje eu estou aqui com
Loreni Giordani, uma pessoa que milita há muito tempo, é advogada, é pedagoga. Então, ela está à frente de todo esse trabalho em defesa das mulheres e os seus direitos. Vou fazer outra pergunta, só que essa daqui, gente, eu vou ler aqui, viu? Porque as mulheres, na atualidade, vêm ocupando espaço em todos os campos de atuação e conquistando direitos. O que ainda está faltando, Loreni? Mauro, como eu disse no início, quando eu me apresentei, a luta por direitos das mulheres é uma luta que nunca acaba, né? É uma luta incessante e interminável, porque, como eu já mencionei anteriormente, nós temos muitas coisas, muito. Eu atuo na área de família e sucessão e recebo casos escabrosos, né? De violência de todo tipo. Então, eu penso assim que a nossa grande luta, primeiro, por um Brasil sem misoginia, né? Sem ódio, para acabar com essa com essa cultura de inferiorização e de desrespeito à mulher. Essa é a nossa luta primordial. Também nós precisamos lutar pela dignidade de todas as mulheres, para que todas sejam sujeitas de direito, que tenham sua dignidade respeitada, para que, por exemplo, a questão da igualdade salarial. Nós temos muitas leis, Mauro. O Brasil está bem servido de leis com relação às mulheres. O que nós precisamos é que essas leis sejam implementadas. Nós temos ainda um judiciário machista que decide muitas coisas com muito machismo. A gente está sempre assistindo notícias aí na televisão de decisões muito que não consideram a realidade da mulher. Nós precisamos ainda, por exemplo, o reconhecimento da invisibilidade do trabalho da mulher. Isso temos que conquistar. A questão da igualdade salarial. Temos a lei, mas não temos a efetividade da lei. E nós precisamos, sobretudo, mudar a cultura do nosso país. Nós temos a cultura do atraso. O patriarcado é o atraso da cultura, o atraso cultural. As sociedades harmônicas que se respeitam, que são se reconhecem como iguais, são sociedades desenvolvidas. Então, assim, essa misoginia toda, essa violência toda contra a mulher, isso é um atestado de atraso cultural que nós precisamos superar. Eu penso que essa é a grande luta. O dia que conseguirmos isso, e não é tarefa para logo, não. Tá? Mas nós, mulheres, nós, mães, nós, avós, precisamos trabalhar nesse sentido de superação da misoginia, de evolução da nossa cultura para uma sociedade mais igualitária. Bacana, gente. Um bate-papo aqui muito interessante, luta das mulheres e os seus direitos. Hoje estou aqui com a doutora, né? Ela falou para mim, não me chame doutora. Doutora, pedagoga, milita há muito tempo na área em favor das mulheres, é feminista. E eu gostaria toda essa militância sua, você falasse de uma história de superação e motivação para as mulheres. Gostaria que você falasse assim, porque é interessante você compartilhar todo esse trabalho que você vem fazendo e provavelmente ter assim algumas histórias de superação e passar a motivação para as mulheres, para estar aí, vamos assim, encabeçando toda essa militância. O que eu quero dizer para as mulheres é que, primeiro, a gente precisa se unir. É a nossa união que faz a nossa força. Segundo, nós não temos que criar animosidade em relação aos homens. Temos homens maravilhosos, temos homens feministas, temos homens que nos apoiam, que apoiam a nossa luta. Não é nem apoiar.
Veja, não é apoiar, é muito mais que apoiar, é ter consciência da nossa luta e se somar. Temos, a rigor, temos homens que já evoluíram e que já chegaram nesse nível de desejar uma sociedade igualitária. Nós precisamos pensar na educação familiar eu tenho aliás, eu tenho muitas histórias, Mauro. Um dia a gente faz um história de superação. Assim, podcast de historinhas, né? E aí eu vou contar muitas historinhas. Mas nós fizemos um curso, a gente sempre trabalha com as internas, é um dos nossos públicos, e eu tenho muito prazer nesse trabalho, em poder contribuir com a reeducação. E aí nós fomos falar sobre direitos das mulheres, fomos falar sobre todas essas coisas. E foi muito lindo você ouvir. Eu não sabia que isso era violência. Eu não sabia que isso não podia. Eu não sabia, né? Então, agora, histórias de superação. São tantas, Mauro, são tantas. Eu acho maravilhoso quando uma mulher brilha, sabe? Quando uma mulher sai ali do seu lugar comum e se torna uma estrela na luta pelos direitos da mulher. E eu vou mencionar aqui uma história, até por uma homenagem. Nós tivemos a nossa presidenta do biênio passado, a subtenente Luzmária, que ela foi brilhante na condução do Conselho. Ela assumiu com tanta grandeza aquele papel, e ela aprendeu tanto, e ela brilhou tanto, a ponto de sofrer consequências não muito interessantes para a vida pessoal. Mas ela foi um exemplo de mulher que se superou na luta pelas outras mulheres. Ela merece a nossa homenagem e a nossa gratidão. E nós precisamos sororidade, Mauro, porque nem todos... Às vezes, você quer uma história brilhante de superação. Mas, por exemplo, quando uma mulher consegue sair de um círculo vicioso de violência, quando ela diz assim, eu posso, eu não preciso viver nessa situação, eu posso sair, eu sou capaz de sair. Isso a gente vê muito. Quando você consegue explicar para uma mulher, você não precisa passar por isso, você pode, você dá conta, toma as rédeas da sua vida, né? Porque, às vezes, a mulher está ali naquele círculo vicioso de violência e ela não consegue tomar as rédeas da própria vida. Então, quando você consegue estimular, incentivar uma mulher a tomar as rédeas da própria vida, a ser o personagem principal da sua vida, a dizer, eu não preciso viver oprimida, subjugada, eu posso, eu quero, eu vou. E vai, e depois volta para agradecer e dar esses depoimentos maravilhosos. Nunca fui tão feliz. Estou me amando, estou bonita. Isso é lindo. Eu tenho um padre aí que eu sou meio fã dele, e ele fala da pessoa deixar de viver o eu, para viver o eu dos outros, né? Então, quando você fala que a mulher ela tem que ter o protagonismo, ela tem que conseguir conquistar o seu espaço de poder, né? Não é o chamado coadjuvante, né? Nunca é o autor principal. É muito importante. Sim, com certeza. E isso é muito bonito, Mauro. A gente ouve relato de
todo tipo. Agora, não tem nada que me alegre mais, que me encha a alma de luz e de brilho quando eu ouço que uma mulher saiu de um ciclo de violência. Isso é bom demais. Isso é motivação. Isso é, com certeza. Qual o caminho para a luta avançar? Precisa avançar. Sim, 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 sim. Eu acho que o caminho, Mauro, é muito isso que nós estamos fazendo aqui, sabe? Nós aproveitarmos essas oportunidades, nós conversarmos com as pessoas e também o caminho é nós nos unirmos, as mulheres, tirar um tempo para si. Mulheres, tira um tempo para você, se engrandeça, se aproprie da sua vida, entra na luta, lute conosco. Você não imagina como isso nos torna plenas. Então, vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos lutar. Homens e mulheres que entendem que as mulheres são sujeitos de direito. Vamos dar as mãos umas às outras, porque tem uma musiquinha que diz assim, sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor. No momento em que nós nos dermos as mãos, a luta avança, mas a gente precisa ter essa consciência. Eu luto por quê, por quem e para quê. Legal. Qual que é o recado que você daria para o mundo, para o Mato Grosso do Sul, para Dourados, para as mulheres e os homens? Qual que é o recado que você daria? Eu só posso dar um recado de amor. Mato Grosso do Sul, minha terra, que eu amo de paixão. Eu sou gaúcha, Mauro, mas meu coração é sul-matogrossense. Que a gente consiga, nós brasileiros, que consigamos viver em harmonia, que nós consigamos olhar para o outro, que o homem consiga olhar para a mulher, que as mulheres consigam se olhar com fraternidade, com desejo de que o outro seja feliz, com o entendimento de que eu não posso adentrar a sua vida para torná-lo infeliz. Eu só posso adentrar a sua vida se eu tiver para você um desejo de felicidade. É o respeito pela subjetividade da outra pessoa. Gente, eu estou emocionado, viu, Lorena? Eu estou emocionado, esse bate-papo maravilhoso. Você aqui compartilhando toda a sua experiência, seja na militância, experiência de vida, na condição de mulher. Então, assim, é muito bacana. Eu acredito que isso vai levar a informação, dar luz, né, para essa pauta, a luta das mulheres e os seus direitos. E esse é o papel do Mauro Podcast. É trazer conteúdo de relevância, é realmente dar luz, né? Seja as pautas, os direitos, o preenchimento de poder, né? A sociedade, existe um modelo social e precisa ser preenchido esse espaço de poder. E nada mais justo, né, do que as mulheres estar em busca dos seus direitos, seja no direito civil, direito do trabalho, a economia. Então, toda essa segurança jurídica. Quão tanto é importante você estar aqui e Obrigada. ter uma fala, ter uma voz, né? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast. Então, para ajudar a gente, sempre está trazendo assim, conteúdo de relevância, vai lá no nosso Instagram, Mauro Podcast, comece a seguir. Sempre eu vou estar postando conteúdo de relevância, os bate-papos. Vai no nosso YouTube, chega lá, compartilhe, acione o sininho, dá aquele joinha, e é uma forma de estar fortalecendo o nosso trabalho. Então, eu gostaria de agradecer você aqui por estar no nosso canal, a importância desse assunto que foi abordado, essa pauta, e agradecer a todos vocês que estão aqui, que são nossos seguidores, agradecer de coração, e meu muito obrigado. E vou deixar para você finalizar, Loreni. Você não quer ler aquele poema da juíza, uma parte, pelo menos?
Eu posso ler, sim, é um prazer ler. Eu não leio nem bula de remédio sem pensar no que eu leio. Eu gosto da leitura porque a leitura me emociona, a leitura me faz pensar. Eu leio com profundidade. Eu nunca li 2 vezes um livro, nem quando eu era criança e estudante, porque eu leio, eu entro na leitura, o meu mundo se transporta para o mundo do que eu estou lendo. Prestem atenção nesse poema. Quando eu li, eu me arrepiei inteirinha, porque eu fico vendo a cena. Fechem os olhinhos. Só fala o nome dela e a autoria. Raquel Domingues, juíza. Ela é juíza federal. Um poema escrito em 2017. Sabem de que são feitos os direitos, meus jovens? Fechem os olhinhos para ouvir e pensar. Sabem de que são feitos os direitos? Isso não é do poema, eu que falei, tá? Sabem de que são feitos os direitos, meus jovens? Sentem seu cheiro? Os direitos são feitos de suor, de sangue, de carne humana apodrecida nos campos de batalha, queimada em fogueira. Quando abro a Constituição, no artigo 5º, além dos signos dos enunciados vertidos em linguagem jurídica, sinto o cheiro de sangue velho. Vejo cabeças rolando de guilhotinas, jovens mutilados, mulheres ardendo nas chamas das fogueiras. Ouço o grito enlouquecido dos empalados. Deparo-me com crianças famintas, enrijecidas por invernos rigorosos, falecidas às portas das fábricas, com os estômagos vazios. Sufoco-me nas chaminés dos campos de concentração, expelindo cinzas humanas. Vejo africanos convulsionando nos porões dos navios negreiros. Ouço o gemido das mulheres indígenas violentadas. Os direitos são feitos de fluido vital. Para se fazer o direito mais elementar, a liberdade, gastou-se séculos e milhares de vidas foram tragadas, foram moídas na máquina de fazer direitos, a revolução. Tu achavas que os direitos eram feitos pelos janotas que têm assento nos parlamentos e tribunais? Engana-te, o direito é feito com a carne do povo. Quando se revoga um direito, desperdiça-se milhares de vidas. Os governantes que usurpam direitos como abutres alimentam-se dos restos mortais de todos aqueles que morreram para se converter em direitos. Quando se concretiza um direito, meus jovens, eterniza-se esses milhares de vidas. Quando concretizamos direitos, damos um sentido à tragédia humana e à nossa própria existência. O direito e a arte são as únicas evidências de que a odisseia terrena teve algum significado. Parabéns. Ela é maravilhosa. Palmas. Gente, vou fazer um convite especial aqui, Lorene. Eu acredito que não vai ser o primeiro episódio, vai ter mais episódios. Estou te convidando. Sempre quando tiver uma pauta de relevância, você está vindo aqui fazer esse bate-papo. Independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. É a nossa convidada especial. Obrigada. Obrigada. Legal, gente. Vou terminando por aqui. Eu gostaria de continuar mais esse bate-papo. Eu acho que foi muito agradável. Então, tchau, uma boa noite e meu muito obrigado.